Somos seres humanos, estamos constantemente buscando por algo que possa nos satisfazer, principalmente espiritualmente. E olhamos para Jesus como a fonte da verdadeira espiritualidade. E concluímos lendo o Evangelho de João, o capítulo 15, que Jesus não é só a fonte da verdadeira espiritualidade, mas Ele é também o pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, ou seja, não tem vida fora dessa realidade que se chama Jesus. Não tem como nós vivermos longe de Jesus, porque quem tenta viver longe de Jesus, posso assim dizer, abraça de forma quase que definitiva a morte. Viver longe de Jesus é abraçar o caminho da morte. Por isso Jesus se apresenta como a ressurreição da vida. Ele é, portanto, a fonte da nossa espiritualidade. E aqueles que bebem e saciam a sua sede por espiritualidade em Jesus, inevitavelmente frutificam. Nós somos convidados a frutificar, porque se bebemos dessa água, frutificar é inevitável. Nós não podemos não frutificar. E eu pensei, orando durante a semana, queria fazer uma síntese e uma conclusão com os irmãos e pensar a respeito de qual é o maior fruto que Deus produz em nós. Nós temos que frutificar, nós devemos frutificar se temos Jesus como a fonte da nossa espiritualidade. E concluindo, ou lendo o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o capítulo 8, o versículo 29, que eu gostaria de ler com os irmãos, eu cheguei à conclusão de que o maior fruto que Deus produz em nós é a imagem e semelhança de Jesus. O versículo 29 do capítulo 8 do livro de Romanos, a carta aos Romanos. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Queridos, nós temos em Jesus o nosso modelo de espiritualidade. E olhar para Jesus é ver a imagem do Deus invisível. Talvez essa seja uma das doutrinas singulares da fé cristã. Porque na encarnação de Jesus, Deus, o Deus invisível, se torna visível e tangível. Ou seja, no rosto de Jesus nós contemplamos o rosto de Deus. E isso é extremamente importante para pensarmos a respeito da nossa espiritualidade, porque a nossa espiritualidade, a nossa vida, ela é moldada pela compreensão que temos a respeito do Deus que adoramos. A nossa espiritualidade, o modo como nós vivemos, o modo como nós existimos no mundo, o modo como nós construímos as nossas relações, é moldada pela compreensão que temos a respeito do Deus que adoramos. E o Deus que nós adoramos, que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, não é uma ideia, não é um conceito abstrato, uma impessoalidade. Na verdade, é uma pessoa. É uma pessoa. O Deus que encarna em Jesus é uma pessoa. No livro de João nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez a sua habitação entre os seres humanos e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então não se trata de uma ideia, não se trata de um conceito, trata-se de uma pessoa. E porque se trata de uma pessoa, falar de espiritualidade propriamente cristã é falar de relacionamentos.
É falar de uma vida que se constrói a partir dos relacionamentos, porque a nossa espiritualidade, como filhos de Deus, resulta do relacionamento pessoal, íntimo que temos com Jesus. A nossa espiritualidade, a nossa vida como cristãos, resulta desse encontro, desse relacionamento pessoal que temos com Jesus. Então, é um modo de vida que não se resume nas crenças a respeito do Deus que adoramos, é um modo de vida que não se resume tão somente nas práticas religiosas que nós praticamos, mas tem a ver com uma vida que é profundamente afetada pela presença de Jesus. Uma vida que é profundamente afetada pela presença do Espírito Santo. Por isso, nós pensamos e olhamos para Jesus como o modelo da nossa espiritualidade, como o centro da qual flui a nossa espiritualidade ou a nossa vida. Eu estou sempre falando de espiritualidade e de vida, porque eu compreendo, pelo menos assim, leio as Escrituras, que espiritualidade tem a ver com vida. Vida que vivemos na presença de Jesus. Vida que recebemos de Jesus. Então tem a ver com vida. E isso traz consigo um desafio radical. Estar com Jesus, permanecer em Jesus, beber dessa fonte, traz consigo um desafio radical. E esse desafio é de não somente imitar Jesus, desejar ser como Jesus, mas também no modo como vivemos, encarnar aquilo que Jesus nos convida a ser, aquilo que Deus nos convida a ser. Vejam que a finalidade última da nossa espiritualidade ou da nossa vida, nesse relacionamento que encontramos em Jesus, por meio do seu Espírito Santo, tem a ver com sermos como Jesus. E lendo esse texto e olhando para o nosso mundo, para a situação em que nós nos encontramos, eu fiquei pensando como seria o mundo se nós tivéssemos espalhado por aí vários pequenos Cristos. Vários pequenos Jesus espalhados por esse Brasil. Como seria? Porque eu faço uma leitura que às vezes não encaixa o número de evangélicos que nós temos no Brasil e a própria realidade, como as coisas funcionam, como as coisas são. Se nós temos tantos cristãos, tantos pequenos cristos espalhados pelo Brasil, por que as coisas não são tão diferentes quanto nós achamos que deveriam ser? Mas esse é o desafio que nós temos, ser como Jesus. Na verdade, esse é o propósito eterno de Deus para cada um de nós. Nos moldar à imagem e semelhança de Jesus. Mas isso só é possível quando nós nos encontramos com Jesus. E eu fiquei pensando que tem muita gente que está buscando por uma fonte. Muita gente lutando consigo mesmo, tentando compreender o que é isso que nós pregamos todo domingo aqui, mas que nunca teve de fato um encontro com Jesus, nunca experimentou de fato a água que flui dessa fonte. E a boa notícia é que, ou a má notícia, é que se nós não temos esse encontro com Jesus, esse encontro que nos traz de volta a comunhão com Deus e a vida com Deus,
Vida essa que não é centrada em si mesmo, porque o Deus que nós adoramos é um Deus que existe num relacionamento amoroso, existe em três pessoas, eternamente. Portanto, é um Deus que, desde que existe como Deus, se manifesta no relacionamento. Enquanto nós não temos um encontro com esse Deus, com essa trindade, nós não podemos experimentar dessa espiritualidade, porque é nesse encontro em que a nossa sede de espiritualidade ou pura espiritualidade é saciada. E talvez você esteja aqui essa noite, ou muitas noites, tentando compreender como é que isso funciona, como é que eu me encontro com esse Jesus, como é que eu posso experimentar dessa água. A boa notícia é que esse Jesus veio até nós. Esse Jesus nos encontra onde nós estamos e como nós estamos, inclusive com os nossos questionamentos, inclusive com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas. Ele quer nos encontrar. Ele vem até nós e nos convida para experimentarmos dessa graça. Então, só quando Ele nos encontra é que nós começamos a experimentar essa espiritualidade. Mas nós só podemos, em alguma medida, compreender que de fato estamos nele quando existe uma transformação. Mas a espiritualidade que nós experimentamos em Jesus não é uma espiritualidade que se constrói a partir de uma tentativa de nos achegarmos a Ele. É Ele que vem até nós, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos chama, é Ele que nos resgata. Mas Ele está vindo, está vindo. Provavelmente você já experimentou, mas me dirigindo para aqueles que ainda não experimentaram dessa fonte da verdadeira espiritualidade. E dizer que não tem a ver com conduta moral, não tem a ver com um conjunto de práticas religiosas, não tem a ver com regras, porque as regras, a conduta moral e as práticas religiosas, elas por si só não são suficientes para nos trazerem de volta à comunhão com Jesus. Elas são importantes, elas fazem parte da nossa dinâmica como igreja, como corpo de Cristo, como discípulos de Jesus. Mas por si só são insuficientes. Não são capazes de nos reconectar novamente a Deus. Somente Jesus. E nas palavras de Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras exclusivas de Jesus. Se em Adão nós temos a imagem de Deus manchada pelo pecado, em Jesus nós temos essa imagem restaurada. Ou seja, em Jesus nós temos o ser humano sendo trazido de volta à vida. Então não se trata de regras, não se trata de condutas, não se trata de práticas religiosas. Tem a ver com sermos aceitos por esse Jesus, sermos alcançados por esse Jesus. Tem a ver com abraçarmos essa graça que é oferecida exclusivamente por Jesus. E nós podemos aceitar essa graça ou experimentar dessa água que flui de Jesus pela fé. Fé que acredita e aceita que na obra consumada de Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, o ser humano é trazido novamente à comunhão com Deus.
É na cruz que nós somos reconectados novamente a Deus. É na cruz que nós temos a nossa espiritualidade restaurada. É na cruz que a nossa vida como seres humanos é ressignificada. Somente na cruz. Então nós somos convidados a olhar para a cruz. E essa graça é oferecida a todos. A todos que estão cansados, sobrecarregados, a todos que não conseguem enxergar sentido na sua existência. O convite de Jesus é para todos. Para você também que está inquieto. Para você também que o que nós pregamos aqui todo domingo talvez não faça muito sentido. A graça de Jesus é também oferecida a você. Você também pode experimentar dessa espiritualidade. Mas a grande questão é que só pode ser achado quem tem a consciência de que está perdido. Só pode ser perdoado quem tem a consciência de que é pecador. Só pode ser abraçado quem reconhece e necessita, ou que precisa de um abraço. Mas o convite está estendido. Por isso é que na tradição cristã, ou pelo menos assim nós acreditamos, que o novo nascimento é, sem sombras de dúvida, o elemento mais importante da nossa espiritualidade. O nascer de novo. Sem ele, nós não podemos desfrutar da vida que está guardada em Jesus. Mas sabe que se o novo nascimento nos traz a vida, nós somos convidados a viver. Somos convidados a viver. Se por um lado nós não tínhamos vida quando não estávamos e não nos encontrávamos em Jesus, agora que nos encontramos em Jesus, nós somos convidados a viver, e a viver uma verdadeira vida. Porque antes a nossa vida não era verdadeira, porque estávamos longe dessa fonte que é a verdade. Então somos convidados a viver. Uma das perguntas que nós fazemos, não sei se você já fez, eu pelo menos fiz, depois que fui encontrado por Jesus, quando a sua graça me alcançou, foi: o que eu devo fazer? E agora? O que eu devo fazer? E na minha experiência como cristão e pertencente à comunidade do Cristo ressurreto, eu vi muita coisa, ou vi muitas respostas a respeito dessa pergunta: o que eu devo fazer? Existe um grupo que compreende que existe uma lista de coisas limitadas, na sua grande maioria, que tende sempre ao negativo, a qual eu devo abraçar e fazer. Então eu me converti. Agora tem uma lista que eu tenho que cumprir. Só que essa lista, ela é sempre negativa. E se dá sempre na lógica do não pode. Não sei se você já passou por essa experiência. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso, e assim por diante. Não pode. É a espiritualidade do não pode. Eu lembro-me que, depois que fui achado por Jesus, nós estávamos fazendo uma vigília na nossa casa, orando. E essa experiência é muito marcante, porque tem uma ligação muito forte com algo que o meu pai colecionava. Então nós estávamos orando, e meu pai gostava muito de música. Ele era um colecionador, ele tinha todo tipo de música que vocês possam imaginar. Ele tinha Bob Marley, Luke Dube e assim por diante. Muitos clássicos e originais. E nesse dia nós estávamos orando em casa, pedindo a manifestação do Espírito Santo, e daqui a pouco se levanta um profeta, vem até a sala que nós estávamos reunidos, e ele disse assim: algo nessa casa está impedindo a manifestação do Espírito Santo. Precisamos orar mais. E nós íamos lá e orávamos. Aí ele vinha novamente. E na terceira vez que ele chegou, ele disse assim: eu já sei, Deus me revelou.
são os CDs. Nós precisamos queimar eles. Acho que é a coisa que eu mais me arrependo, assim, é uma tristeza, né? E fomos lá e queimamos os CDs e agora? Não, agora somos mais espirituais. Aí eu olho para trás e falo, e eram muitos CDs, você era quase uns 50 CDs, sei lá, meu pai tinha muitos CDs, eu não tenho nenhum. Então essa espiritualidade do não pode isso, não pode aquilo, e assim por diante. Só que tem outro extremo também. O outro extremo é aquele que compreende que, já que tem liberdade em Jesus, pode viver a vida do jeito que quiser. Pode seguir o seu próprio caminho. Tem Jesus, mas a vida que eu vivo é do meu jeito. Eu faço as minhas regras. Eu construo o meu caminho. Jesus está no meu coração, mas nas minhas práticas, nas minhas ações, não, Jesus não está. Ou seja, ignora o fato de que quando fomos e somos encontrados por Jesus, nós somos também convidados, instados a viver de acordo com a vontade de Jesus. É como se a nossa vontade, aquela vontade que é contrária à vontade de Jesus, é jogada fora. Agora nós somos chamados a viver de acordo com a vontade de Jesus. E é isso que nós lemos, por exemplo, no Evangelho de João. O capítulo 15, nós encontramos um jogo de palavra que nos leva a esse tipo de conclusão que eu estou tentando construir aqui. É uma espiritualidade que começa na nossa interioridade, mas que se manifesta na exterioridade. Começa aqui dentro, pela ação do Espírito Santo, mas também se manifesta na exterioridade. As minhas ações, elas estão intrinsecamente ligadas com as mudanças que ocorreram dentro de mim. O que ocorreu dentro de mim se manifesta no modo como eu vivo. Por isso, espiritualidade tem a ver com viver. Veja, Jesus diz que Ele é a videira. João capítulo 15. E diz que o ramo que frutifica é aquele que permanece em Jesus e que Jesus permanece nele. Esse é o ramo que frutifica. E mais adiante tem uma mudança. Os ramos que permanecem em Jesus e que as palavras de Jesus permanecem neles. E aí diz que são esses ramos que frutificam. E mais adiante no versículo 10 diz também que é na obediência aos mandamentos de Jesus que o amor de Deus permanece em nós. Como é que nós sabemos que o amor de Deus permanece em nós? Obedecendo os mandamentos de Jesus. Então não é um extremo nem outro. Não é um conjunto de regras, de práticas religiosas, uma lista de coisas negativas que nós não devemos fazer, mas também não é a ausência de mandamentos ou a ausência de lei. Porque aqueles que foram afetados pela presença de Jesus, acontece algo na sua interioridade que o desejo maior é querer e desejar ser como Jesus. Ou nós abraçamos isso como verdade absoluta, ou não é verdade. Não tem meio termo. Porque as Escrituras nos ensinam sim que Jesus vem por meio do seu Espírito e gera mudança em nossos corações. E isso é verdade, e nós assim acreditamos. Então não é um extremo nem outro. Não se trata dessa espiritualidade que começa de fora para dentro. É uma espiritualidade que começa do interior para o exterior. E é essa espiritualidade que nós aprendemos com Jesus e através de Jesus Cristo. Bem, a verdadeira espiritualidade então não significa apenas que nascemos de novo. Isso é o começo.
mas o começo para a verdadeira espiritualidade. Sem esse encontro com Jesus, sem esse novo nascimento, não tem como nós vivenciarmos ou vivermos a verdadeira espiritualidade. Veja, a verdadeira espiritualidade também não tem apenas a ver com ir para o céu quando nós morrermos. A verdadeira espiritualidade não tem a ver apenas com essa segurança que nós temos a respeito de que fomos justificados em Jesus. Tem a ver com tudo isso, mas não apenas isso. O que nós aprendemos com Jesus é que é tudo isso, mas a verdadeira espiritualidade também consiste em amar a Deus, estar vivo em Deus, estar em comunhão com Deus todos os dias, neste exato momento da nossa vida. Jesus presente em nós e através de nós. Aguardamos, mas também no nosso presente já vivemos aquilo que nos foi prometido. E dessa comunhão, então, dessa relação amorosa, nós somos chamados a uma vida verdadeiramente humana à medida que nós somos unidos à grande família de Deus. Por isso, o domingo passado, eu afirmei que não existe essa coisa de cristão solo, de uma espiritualidade individualista. Isso é muito da nossa cultura ocidental. A espiritualidade que nós aprendemos com Jesus e através de Jesus é uma espiritualidade comunitária. Por isso, o convite do pastor para estarmos juntos na quinta-feira para orarmos como comunidade, para ouvirmos um ao outro, para carregarmos o fardo um do outro, porque é essa espiritualidade que Jesus nos convida, e é uma espiritualidade então que frutifica. E eu disse no começo que eu ia fazer essa síntese, ou essa conclusão, que o maior fruto que Deus produz em nós, o que Ele está produzindo na vida de cada um de nós, que Ele planejou para cada um dos seus filhos, é moldá-los à imagem e semelhança de Jesus. Ser como Jesus, eu acho que não existe nada mais extraordinário do que isso. Ser como Jesus. Sabe, eu não sei se é porque eu estou com 30 anos, parece que sou muito mais velho, mas sempre que eu leio as Escrituras eu falo assim, mais disso daqui. Como é que a gente faz para ser como Jesus? Porque é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 29. Veja, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Saber que Deus está fazendo isso em nós. Ele está nos moldando à imagem e semelhança de Jesus. A teologia nos ensina que o Adão rebelado tem a sua imagem manchada pelo pecado. Mas em Jesus essa imagem é restaurada. Então nós somos em Jesus conformados a essa imagem. Deus está reorganizando o universo, Deus está curando os seres humanos dessa mancha que foi causada pelo pecado. Então, à medida que nós caminhamos com Jesus, à medida que nós aprendemos mais a respeito de Jesus, à medida que nós lemos as Escrituras, à medida que nós oramos, Ele está nos convidando a sermos como Jesus. Em 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 8, diz que mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a imagem que vem do Espírito Santo. Ou seja, em Romanos, nós fomos predestinados, passado. Agora em 2 Coríntios, é presente, Ele está nos transformando de glória em glória, a imagem do Seu Filho.
tentar compreender esse processo e olhar para dentro de nós a cada dia e dizer assim: será que eu estou sendo mais parecido com Jesus? Porque é para isso que nós fomos chamados, é para essa existência, é para essa realidade que nós fomos chamados. Em 1 João, o capítulo 3, o versículo 2 diz: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Não tem nada mais glorioso, mais grandioso que nós possamos desejar, senão ser como Jesus. E essa é a finalidade da nossa espiritualidade. Sermos espirituais é sermos como Jesus. Muitos cristos espalhados, muitos pequenos cristos espalhados por esse Brasil. Não só o rótulo de cristão ou o rótulo de evangélico, mas ser como Jesus. E como é que Jesus era? Em termos mais práticos e resumidos, Jesus viveu e existiu no nosso mundo e nos deixou como exemplo o serviço. Veja, João diz que se nós permanecemos nele, nós devemos andar como ele andou. E como ele andou? Como servo. Como servo. Nós podemos ler isso em Filipenses 12, o capítulo 5 ao 8, em que diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E como servo, Jesus viveu no nosso mundo. Viveu no nosso mundo, em sua encarnação, servindo as pessoas, curando as pessoas, alimentando multidões, restaurando vidas, dando dignidade a quem não tem dignidade. Foi isso que Jesus fez. Na verdade, foi isso para o que Ele veio. Livro de Lucas, o capítulo 4, versículo 8, se não me falta a memória, ou 18, não lembro muito bem, diz que Ele veio para anunciar as boas novas aos pobres, para proclamar a libertação aos pobres, para restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Espiritualidade que nós encontramos em Jesus e através de Jesus. Não é uma espiritualidade cansativa, porque o convite que Jesus nos faz é: venha a mim, o meu fardo é leve. Não é uma espiritualidade que consiste no cumprimento de um conjunto de regras. Tem a ver com uma vida que nós vivemos a partir da presença de Deus na vida de cada um de nós. Então, se eu posso concluir, eu diria que Deus cumpriu, Jesus fez tudo isso porque Ele se submeteu inteiramente à vontade de Deus. E nós também somos convidados como igreja, como discípulos de Jesus, como comunidade do Cristo ressurreto, a viver no nosso cotidiano. Inclusive eu tinha pensado espiritualidade para o ordinário, no nosso dia a dia, encarnar o reino de Deus, já desejar intensamente ser mais como Jesus, até sermos surpreendidos com alguém olhando para nós e dizendo assim: uau, o que é isso daí? Eu decidi ser mais como Jesus. Queremos ser essa igreja que se parece mais e mais com Jesus. Essa espiritualidade que eu compreendo, essa espiritualidade que eu desejo intensamente. E eu espero que também seja a espiritualidade que você deseja. E para você que não experimentou dessa espiritualidade,
o convite está lançado. Jesus te chama, Jesus te convida, venha a mim. Você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, eu te darei vida. Você pode encontrar vida em Jesus. Nós encontramos e você também pode encontrar vida em Jesus. Eu gostaria de concluir orando para você que já encontrou essa vida. Você que já tem experimentado essa vida em Jesus. Mas também quero orar por você que ainda não encontrou, que está buscando, que está tateando. E a boa notícia é que Jesus está de braços abertos para te receber. O que você precisa dizer é: Jesus, eis-me aqui, que a tua graça me alcance. Quero convidá-los a se colocar em pé. Vamos orar juntos. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecemos pela vida que encontramos em Jesus. Queremos te agradecer pela vida que recebemos de Jesus. Obrigado porque a tua graça nos alcançou e hoje somos livres para viver conforme a tua vontade. Que a tua boa mão esteja sobre cada um dos meus irmãos, que a tua boa mão esteja sobre a nossa comunidade, assim como nós temos aprendido a cada domingo, assim como nos tem ensinado a cada domingo. Queremos ser uma igreja espiritual. Sim, Jesus, que isso não seja apenas uma ideia, mas que seja uma realidade na vida de cada um de nós como igreja, na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida. Que possamos seguir os teus passos. Deus, eu também oro por aqueles que estão buscando, aqueles que desejam saciar a sua sede, que o teu Espírito Santo os convença, que o teu Espírito Santo os toque, que o teu Espírito Santo os alcance, porque longe do Senhor não tem vida. Que esses que estão buscando possam encontrar vida no Senhor. Obrigado, Jesus. Seja honrado, seja glorificado por tudo. Que a cada passo que nós dermos nesse mundo, seja para ser mais como Jesus. Queremos ser como o Senhor. E obrigado porque o Senhor é que garante isso. Obrigado porque não depende de nós, depende do Senhor. Obrigado porque é o Senhor que opera em nós. Nós te honramos e te glorificamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.